Constituição Federal, capítulo 3, dos Estados Federados. Artigo 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição. Aqui, Maria, é só a gente prestar atenção. Ó, quando ele diz que os Estados eles se organizam pelas constituições e leis que adotarem, no caso das constituições, exatamente o poder constituinte derivado decorrente, né? Que é aquele investido aos Estados para elaborar sua própria Constituição. Expressão de autonomia concedida aos entes federados. Parágrafo 1º. São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição. Portanto, a Constituição do Estado portanto, a competência do Estado é uma competência residual. Parágrafo 2º. Cabe aos Estados explorar diretamente ou mediante concessão os serviços locais de gás canalizado na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para sua regulamentação. Parágrafo 3º. Os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. ADI 5289, julgado em junho de 2021. É incompatível com a Constituição ato normativo estadual que amplie as atribuições de fiscalização do legislativo local e o rol de autoridades submetidas à solicitação de informações. ADPF 492, 493 e ADI 4986. Artigos 1º caput, 32 caput e parágrafo 1º, Decreto-Lei 204/67. Exploração de loterias por Estados-membros. Legislação estadual. Competência legislativa da União e competência material dos Estados. Distinção. Exploração por outros entes federados. Possibilidade. Interessante porque a receita de loteria serve para a Previdência, né? Para o INSS, que é federal. Artigo 26. Incluem-se entre os bens dos Estados as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da União. Maria, a gente sabe que todo curso de água, rio, lago, mar, que banhe mais de um estado é bem da União, certo? Entretanto, quando essas águas, quer superficiais, subterrâneas, fluentes ou emergentes, elas banham apenas um estado e aí elas constituem bem daquele estado, ok? 2. As áreas nas ilhas oceânicas e costeiras que estiverem no seu domínio, excluídas aquelas sob o domínio da União, municípios ou terceiros. Via de regra, ilhas oceânicas e costeiras pertencem à União, mas há exceções. A exemplo, a ilha de Fernando de Noronha, que ela pertence ao estado de Pernambuco, que é exatamente o que diz aqui, ó. As áreas nas ilhas oceânicas e costeiras que estiverem sob o seu domínio de quem? Do Estado, excluídas aquelas sob domínio da União, municípios ou terceiros. 3. As ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à União. E 4. As terras devolutas não compreendidas entre as da União. Aqui é tão interessante que é sempre por exclusão, Maria. Porque todos esses quatro incisos aqui, quando a gente compara lá no 20, seriam bens que pertencem à União. Por isso que ele sempre diz, ó, excluídos os não pertencentes à União, excluídos os não pertencentes a terceiro, excluídas aquelas sob domínio da União, e por aí vai, ok?
Geralmente, a União vai ser tudo aquilo que ultrapassa o território de um estado e entra em outro estado ou sai do Brasil, né? Então, é a União. Isso. Aí aqui eu queria ler um adendo que eu tenho aqui sobre a questão terras devolutas, porque terras devolutas são foco de conflitos agrários no Brasil. São terras públicas sem destinação específica pelo poder público. Não integram patrimônio de nenhum particular, ainda que eventualmente se encontrem em sua posse. O termo devoluta refere-se à terra devolvida ou a ser devolvida ao Estado. Quando na colonização do país foi adotado o sistema de sesmarias e capitanias hereditárias. Aqueles que recebiam a titularidade das terras tinham o dever de demarcá-las e cultivá-las, sob pena de terem que devolvê-las à corte portuguesa. Daí a origem do termo terras devolutas. Artigo 27. O número de deputados à Assembleia Legislativa corresponderá ao triplo da representação do Estado na Câmara de Deputados. E, atingindo o número de 36, será acrescido de tantos quanto forem os deputados federais, acima de 12. Parágrafo 1º. Será de 4 anos o mandato dos deputados estaduais, aplicando-se-lhe as regras desta Constituição sobre sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidades, remuneração, perda de mandato, licença, impedimentos e incorporação às Forças Armadas. Parágrafo 2º. O subsídio dos deputados estaduais será fixado por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa, a razão de, no máximo, 75% daquele estabelecido em espécie para os deputados federais, observado o que dispõe os artigos 39, parágrafo 4º, 57, parágrafo 7º, 150, inciso 2, 153, inciso 3 e 153, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição. Parágrafo 3º. Compete às Assembleias Legislativas dispor sobre seu regimento interno, polícia e serviços administrativos de sua secretaria e prover os respectivos cargos. Eu sempre digo aqui, Maria, que a gente sabe que as Assembleias Legislativas compõem o poder legislativo de cada estado. E a função típica dela é exatamente legislar, criar leis. Entretanto, tal qual todos os demais poderes, ela exerce as funções dos demais atipicamente. E aqui é exatamente uma hipótese. Quando ele diz assim, serviços administrativos de sua secretaria e prover os respectivos cargos, aqui, prover cargo, ele está, na verdade, administrando, né? Então, atipicamente, ela está exercendo, nessa hipótese, a função executiva. Lembrar também que a Assembleia agora não tem mais assento, né? Esse assento da Assembleia caiu. Isso, perfeito. Parágrafo 4º. A lei disporá sobre a iniciativa popular no processo legislativo estadual. ADI 5823, medida cautelar. A teor do disposto no artigo 27 da Constituição, os deputados estaduais estão protegidos pelas regras de inviolabilidade previstas em relação aos parlamentares federais, sendo constitucional o preceito da Constituição do Estado que dispõe sobre o tema, julgado em maio de 2019. Artigo 28. A eleição do governador e do vice-governador de Estado para mandato de 4 anos realizar-se-á no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver, do ano anterior ao término do mandato de seus antecessores. E a posse ocorrerá em 1º de janeiro do ano subsequente, observado quanto ao mais o disposto no artigo 177. Parágrafo 1º. Perderá o mandato o governador que assumir outro cargo ou função na administração pública, direta ou indireta, ressalvada a posse em virtude de concurso público e observado o disposto no artigo 38, incisos 1, 4 e 5.
Parágrafo 2º. Os subsídios do governador, do vice-governador e dos secretários de Estado serão fixados por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa, observado o que dispõe os artigos 37, inciso 11, 39, parágrafo 4º, 150, inciso 2, 153, inciso 3 e 153, parágrafo 2º, inciso 1.